Olá, aqui é o Fábio falando e no vídeo de hoje eu quero falar basicamente sobre, entre muitas, 10 diferenças básicas aqui que eu separei rapidinho aqui entre o CodeIgniter 3 e o CodeIgniter 4, tá? Então existe bastante gente ainda que utiliza o CodeIgniter 3, eu mesmo tenho alguns projetos, na maioria dos projetos meus ainda rodam em CodeIgniter 3, tá? Então acho interessante mostrar às vezes para quem ainda está em dúvida como se migra ou não, ou o que mudou realmente, né? Saber o que tem de diferente, basicamente de diferente de uma versão para outra. Claro que são muitas diferenças, né? São muitas diferenças. Aqui eu vou listar basicamente 10 que eu julgo, assim, num primeiro momento importantes você ter em mente, tá? Antes de você, quem sabe, começar a trabalhar no CodeIgniter 4, né? Ou quem sabe fazer uma migração ou atualização de algum sistema que você já tenha feito, né, no CodeIgniter 3, tá bom? Beleza? Muito bem. Então vamos lá. A primeira diferença. Versão do PHP. Bom, então essa acho que é a principal diferença, né, para quem quer começar a mexer no CodeIgniter 4, é você saber que ele exige uma versão mínima, tá, do PHP para você começar a rodá-lo, tá? Então, vindo aqui, ó, no site, na versão brasileira aqui do CodeIgniter, do site do CodeIgniter, né? Inclusive, antes de eu continuar, se você quiser dar uma olhadinha, entrar no nosso grupo do Telegram, tá? Eu criei esse canal recentemente, então, se você quiser entrar, é um canal, na verdade, não é um grupo, você pode entrar lá e receber algumas dicas, né? Alguma coisa rápida que eu acabo descobrindo enquanto eu estou desenvolvendo no CodeIgniter, tanto no 4 quanto no 3, então, entra lá, tá? E daí você vai ficar sabendo por primeiro aí em alguma novidade que eu possa estar postando, beleza? Muito bem, vindo aqui então no site, vindo aqui na parte de download, aqui ele diz, né, que as versões que você precisa ter para rodar o CodeIgniter. Então veja que a versão 4 é a partir do 7.2 ou superior, né, e a versão 3 a partir do 5.6. Tá? Então essa aqui é a principal diferença. O CodeIgniter 4 ele não roda em versões anteriores. E como você deve saber, não existe a versão 6 do PHP. Né? Então do 7, ou melhor, do 5.6, acho que foi a última versão estável que foi lançada com suporte e tudo. Né? Hoje não temos mais suporte. E depois disso pulou para o 7. Tá? Então para você rodar o CodeIgniter 4, você precisa no mínimo na versão 7.2 do PHP, beleza? Arquivo de ambiente.env. Essa diferença que veio entre os CodeIgniters aqui eu achei muito interessante, tá? Porque inclusive ela já existe, né, em frameworks mais famosos como o próprio Laravel, por exemplo, que está aí há bastante tempo. Tá? Que é o quê? Esse arquivo aqui, o .env, tá? Nesse caso que originalmente ele vem como env, a gente precisa renomeá-lo para .env, tá? E ele tem muitas utilidades. Enquanto que no CodeIgniter 3, se você precisasse, por exemplo, configurar um banco de dados ou até mesmo um endereço do sistema, você sempre teria que vir aqui no application, config, e aqui no config.php. E aqui você configuraria uma base URL, né? Então aqui você diria qual é o endereço que aquele sistema está rodando. Então, se você tem uma versão em produção e uma versão em desenvolvimento local, você teria que ter um arquivo desse aqui diferente, né? Tanto lá no servidor quanto no seu computador local de desenvolvimento. Tá? Então você não poderia substituir esse arquivo aqui. Se você precisasse fazer alguma alteração, você teria que vir aqui manualmente, entrar aqui, quem sabe entrar no servidor. Então isso seria um pouco incômodo isso, né? E com a versão nova aqui do CodeIgniter, né, versão 4, ele trouxe junto, né, o arquivo .env, tá, que é o arquivo de ambiente, o environment. E quais são as vantagens dele? A vantagem é o seguinte, tá? Você vai ter um ambiente, como ele diz, né, um arquivo de environment e de ambiente, então você vai ter um arquivo desse em cada ambiente que você desenvolve. Então, se você tem, por exemplo, se você está desenvolvendo localmente no seu computador, você vai ter um arquivo .env, tá, na nossa máquina local, com as configurações do seu ambiente local, né? Então, por exemplo, aqui no say environment, provavelmente estaria assim, você descomenta e você colocaria, digamos assim, development, certo? Aqui você poderia configurar também, né, um base URL, você pode vir aqui desmarcar, colocar o endereço do seu servidor local. Aqui você poderia deixar desmarcado, porque é difícil você ter a parte de SSL em servidor local, né? Você geralmente não tem isso. Então, e que mais? Você poderia configurar também aqui um banco de dados, né, somente para o arquivo de ambiente, para acessar o seu localhost, por exemplo, com o seu banco local, né, e assim por diante. Então, você pode fazer várias configurações aqui, dependendo do ambiente. E da mesma maneira, né, quando você tem esse arquivo aqui lá no servidor, você envia esse arquivo para lá e lá você vai configurar, por exemplo, o say environment, digamos, como production. Ou então você comenta ele, né? Quando você comenta ele por padrão, o CodeIgniter já assume que é um ambiente de produção. Tá? Aqui você vai ter um app base URL diferente, que vai ser o endereço realmente do seu servidor, do seu site. Aqui você pode desabilitar até o Force Secure Request, pode colocar True aqui, porque em princípio é ideal que você tenha
né, um SSL no seu site. E também aqui a mesma coisa, banco de dados, você pode configurar o banco de dados lá no seu servidor para um outro endereço, porque vai ser o banco de produção. Então isso aqui é algo bem interessante, ajuda bastante, porque sempre quando você envia esse arquivo, quando você, digamos, faz o deploy do seu sistema, você não envia o arquivo .env, né? Tanto que ele tem o começo da extensão ponto, porque em ambientes Unix, esse arquivo que começa com um ponto, ele é um arquivo oculto, tá? E por padrão, no Git, né, esse arquivo é ignorado quando você envia ele, digamos, para o seu repositório, tanto no Git quanto para fazer um deploy. PHP Spark Serve. Essa daqui, tá, é uma funcionalidade que veio no CodeIgniter 4 que eu achei muito legal, tá? Muito legal mesmo. Isso aqui nem de longe tinha no 3, né? Então, para você rodar o 3, né, a versão 3 do CodeIgniter, o que você teria que fazer? Em princípio era mais simples, né? Você poderia simplesmente descompactar essa pasta aqui dentro do seu htdocs, lá no seu servidor local, por exemplo, ou tanto se você publicar numa hospedagem, você descompacta isso na raiz, né, e já vai funcionar sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, tá? No CodeIgniter 4, tá? Inclusive ainda aqui no 3, para você configurar a parte de URL amigável, você tem que vir aqui, você tem que criar um htaccess, né? Colocar as regras lá dentro, ver lá no user guide. Então existem uns passos a mais aí que você tem que executar para deixar o sistema rodando direitinho, tá? No CodeIgniter 4 não, tá? Então no CodeIgniter 4 basta você ter, tá, o PHP 7.2 ou mais instalado, ou melhor, instalado não, né? Copiado no seu computador, na sua máquina, e você já consegue rodar o CodeIgniter 4, tá? Você não precisa nem de servidor, digamos, local. Claro, se você for usar, digamos, uma MySQL, um banco de dados, alguma coisa assim, você tem que ter isso instalado. Então, geralmente eu uso aqui o XAMPP, né, o XAMPP, o EMP, alguma coisa assim, mas para ele instalar essa parte do banco de dados para mim. Mas, quando eu estou desenvolvendo aqui no CodeIgniter, eu sempre uso o PHP Spark Serve. Tá? É um comando, né? O CodeIgniter 4 veio com mais opções de linha de comando. Então, vindo aqui em terminal, em novo terminal, quando a gente digita aqui na raiz do seu projeto, né, o PHP Spark Serve, ele já cria para a gente um servidor local, aqui numa porta local, já tudo configurado, né, com a parte do URL amigável e tudo como tem que funcionar mesmo, sem nenhuma dificuldade a mais. Então, a gente sempre vai trabalhar nesse endereço aqui, localhost 2.80.80, e assim fica tudo prontinho já, né? Você somente executa esse comando e você já pode começar a desenvolver. E como eu falei, se você não precisar de banco de dados, nem precisa instalar o XAMPP ou algum programa, algum pacote semelhante. Basta o PHP 7.2 ou superior e você já consegue começar a desenvolver usando o CodeIgniter 4. Segurança, pasta public. Isso também é algo que veio muito, né, a calhar aqui no CodeIgniter 4. Então, na versão 3 do CodeIgniter, a gente tinha o quê? Basicamente, toda requisição que você faz no CodeIgniter, essa requisição sempre é feita para o arquivo index.php. Tá? É sempre ali, esse é o arquivo de bootstrap, né, que a gente chama, é por ali que começa tudo. Então, qualquer pedido que você faz, requisição para controle, envio de dados, alguma coisa assim, sempre cai no index.php. Tá? E esse index.php no CI3 está na raiz do sistema, certo? Ou seja, tudo isso aqui está basicamente público. Claro que você pode também colocar o application, o system, numa pasta que não está pública e refazer a configuração. Mas, em princípio, essa aqui é a configuração padrão do CodeIgniter 3, tá? Então, tudo cai aqui, beleza? No CodeIgniter 4, então, essa é uma diferença brutal, assim, em relação à segurança, tá? E por que eu digo isso? Pelo seguinte motivo. Então, o CI4, ele vem com uma pasta chamada public. Então, como você deve entender, aqui é a parte pública, né? Aqui é a parte que todos os usuários terão acesso. Então, aqui você vai colocar, digamos, os seus assets de JavaScript, CSS e assim por diante. Então, essa aqui é a parte pública, tá? E tendo isso em mente, né, então você já imagina que toda a parte que está no mesmo nível aqui, né, ou no nível anterior da pasta public, fica restrito. Então, quando você publica numa hospedagem, você somente vai deixar público o que está dentro dessa pasta public aqui. Tá? Se você quiser saber como que faz isso, dá uma olhadinha num vídeo que eu já aqui no YouTube que eu mostro como que você publica o CodeIgniter 4 na sua hospedagem, tá? Então, essa é uma grande vantagem porque você não deixa, né, a parte do seu sistema, a parte de aplicativos aqui, acessível, né, a parte pública de quem está na internet, beleza? Inclusive aqui no terminal, quando a gente executa o terminal aqui, veja que ele está rodando o localhost 8080 e esse servidor local que ele cria aqui, ele está apontando para a pasta public. Então, a partir aqui do servidor, ou melhor, a partir da linha de comando
a partir da URL, na verdade, que você está no site, você nunca vai conseguir ter acesso à pasta app, à pasta system, pasta writable e assim por diante. Então, essa é uma grande vantagem em relação à segurança que veio, né, que não existe no CodeIgniter 3 e veio por padrão no CodeIgniter 4. Namespaces. Namespaces. Namespaces é algo que existe no PHP já há algum tempo, tá? E ele realmente ajuda muito você a organizar as suas classes dentro do sistema, dentro do framework, para que elas sejam localizadas de uma maneira muito mais, digamos, intuitiva, assim, tá? Não vou entrar em detalhes aqui sobre o que são namespaces ou não, né? Então dá uma pesquisadinha depois lá no site do PHP. Mas basicamente você consegue, né, usando namespaces, definir a estrutura, né, de onde está localizado uma determinada classe. Daí você consegue localizá-la de uma maneira mais fácil. Então, na versão 3 do CodeIgniter, ele trabalhava também com o namespace, mas de uma maneira assim muito, digamos, muito superficial, tá? Ele não era o foco tanto do framework. Tanto que se você quiser usar aqui, né, o Composer, na versão 3 você consegue usar até o Composer, mas você tem que fazer umas configurações a mais ali, tá? Já vamos entrar em detalhes aqui em relação ao Composer. Mas na versão 4 do CodeIgniter, por padrão, quando você cria, né, aqui tanto um controller quanto, ou melhor, qualquer classe que você cria dentro aqui do app, da pasta app, dentro do framework, você tem que definir qual que é o namespace, em qual namespace aquela classe está. Então, por exemplo, aqui esse controller home ele está dentro do namespace app controllers. Então, com isso daqui, ao fazer isso aqui, o próprio o CodeIgniter ele sabe, né, onde está. Ele consegue localizar facilmente onde está aquela sua classe. Então, assim fica muito mais fácil. Você não tem que ficar fazendo um require, né, ou include, né, de um lugar para outro. Então, se você cria uma biblioteca, por exemplo, você já dá um nome, se você já define em qual namespace ela está, você consegue acessá-la de qualquer local da sua aplicação que esteja dentro da pasta app, de um jeito muito fácil, de um jeito muito simples. Tá? Então, essa é uma grande vantagem que o CodeIgniter 4 trouxe para a gente. Ele passou a trabalhar de um jeito mais sólido, focado, né, no uso de namespaces. Integração total com o Composer. Então, ligado ainda à dica anterior em relação aos namespaces, veja que no CodeIgniter 3 você poderia usar o Composer sem nenhum problema, tá? Mas você teria que fazer uma pequena modificação. Você teria que vir aqui, digamos, em Application, aqui na pasta Config, e aqui em Config você teria que descer aqui embaixo. Vamos localizar aqui a pasta do Composer Autoload, tá? Porque a vantagem do Composer é o quê? Tudo que você instala via Composer, tá? Depois que é instalado, o Composer ele acrescenta aquelas bibliotecas que você instalou no namespace do framework. Então, aquelas bibliotecas passam a estar visíveis, né, ou disponíveis de um jeito bem simples para o seu sistema inteiro, tá? Enquanto que no CodeIgniter 3, para você fazer isso aqui funcionar, você teria que fazer duas alterações. Primeiro é o seguinte, aqui veja que por padrão o Composer Autoload ele não vem marcado como true. Então, o CI3 não usa o autoload do Composer por padrão. Para você passar a usar, não basta você colocar true aqui. Se você colocar true aqui, o CodeIgniter vai tentar procurar o arquivo autoload.php do Composer nesta pasta aqui, no Application Vendor Autoload. Mas a gente sabe que por padrão, né, o Composer ele acaba criando uma pastinha Vendor na raiz do sistema, tá? Aqui dentro, junto com a pastinha System, Application e assim por diante. Então, o certo seria o quê? Você vir aqui, em vez de colocar true, você colocar aqui, digamos assim, /vendor. /autoload.php. Só não lembro se é /vendor ou se é vendor, tá? Mas basicamente você tem que indicar aqui nesse índice, nessa variável de configuração, qual que é o caminho, né, para que o CodeIgniter 4 ele localize o autoload.php. Fazendo isso daqui, então, aí sim o CodeIgniter 3 passa a reconhecer, né, os namespaces que estão dentro do autoload do PHP, as bibliotecas instaladas pelo Composer, e junto, inclusive, com o autoload do próprio CodeIgniter. Então, ele mescla as duas configurações. Então, veja que tem um certo trabalho, né, para você fazer isso daí. Já no CodeIgniter 4 isso é muito transparente, né? Isso é muito facinho, né? Muito fácil de a gente implementar. Deixa eu colocar false aqui. Por quê? Porque por padrão, né, o CodeIgniter 4 ele é baseado no Composer, tá? Então ele está totalmente integrado ao Composer, tanto que veja que por padrão aqui, quando a gente, inclusive aqui quando a gente instala, né, se você só simplesmente descompactou o CodeIgniter, né, via zip e você descompactou aqui, ele não vem a pasta vendor, tá? Mas se eu rodar aqui nessa linha mesmo aqui, um composer install alguma coisa, por exemplo, ele já vai criar por padrão a pasta vendor aqui, tá? E já vai colocar as bibliotecas ali e o CodeIgniter 4 já vai ficar ciente, né, daquilo que você instalou e você já vai conseguir usar e carregar essas bibliotecas novas via composer de um jeito bem transparente e bem simples em qualquer local da sua aplicação.
métodos CRUD básicos incluídos no model. Isso aqui também é outra coisa muito legal que veio no CodeIgniter 4, tá? No CodeIgniter 3, se você quisesse fazer qualquer coisa em relação ao banco de dados ou os métodos básicos de CRUD, né, para você criar algum registro, recuperar, atualizar ou deletar, você teria que criar tudo na mão. Teria que criar o controller, né? Teria que criar aqui os models, certo? E fazer tudo do zero, tá? No CodeIgniter 4, então, esses métodos padrão assim, já existem aqui dentro do model, tá? Então, olha só, sempre quando você cria um model no CodeIgniter 4, você já informa para ele qual que é a tabela, por exemplo, com qual aquele model vai trabalhar. Por padrão de brinde, tá? Você já vem disponível para você métodos para você trabalhar com o include. Por exemplo, digamos que a gente tem um model aqui, digamos assim, usuário, e recebe aqui, digamos, new usuário model. Digamos que temos um model chamado dessa maneira aqui. Quando você faz isso aqui, dentro aqui do objeto usuário, você já tem agora, digamos, métodos, por exemplo, para salvar. Você pode chamar um save. Aqui no save você passa, digamos, um array de dados, né, um array de dados para você salvar os arquivos. Salvar os registros, na verdade, né? Então, o save ele serve tanto para atualizar quanto para inserir. Então, se você manda uma array no save e tem o ID do registro, né, da tabela, que vem da tabela, ele faz um update. Senão, ele faz um save, um insert, né? Ao mesmo tempo, temos também aqui o método delete, né? Você pode excluir um arquivo. Temos o método, temos também o insert, caso você queira usar, também ele vem por padrão, certo? Temos também o método find, que você pode passar aqui um ID, né? O ID do registro, ele localiza somente por um registro. Temos o método find all e assim por diante, tá? Então, o find all basicamente ele traz todos os registros para você que existem na tabela. Então, isso aqui ele facilita muito, né? Porque você não tem que ficar criando esses métodos básicos aqui. Esses métodos, em princípio, o pessoal que desenvolveu a versão nova do CodeIgniter, a versão 4, ele sabe que isso aqui é muito utilizado, né? Então, é meio maçante você ter que ficar recriando coisas básicas que já deveriam estar presentes ali no framework, né? Isso aqui ajudou bastante, veio bastante a calhar nessa versão nova. Pasta Writable. Esta pasta Writable, tá? Ela é interessante, por quê? Porque ali o CodeIgniter ele conseguiu concentrar, né, em um local somente que ele usa para salvar qualquer coisa que ela que tenha relação a gravar alguma informação ou criação de algum arquivo no sistema, tá? Então aqui no CodeIgniter 3 você teria que criar uma pasta, né, ou criar a sua estrutura própria, dependendo do que o seu sistema precisa, para você, digamos, concentrar, né, em um local somente tudo aquilo que você vai registrar, tá? E no CodeIgniter 4, então, temos aqui a pasta Writable. Tá? E, inclusive, essa pasta Writable, né, como você deve ter notado aqui, ela não fica acessível para quem está fora da pasta Public, né? Ou seja, para a pessoa que está navegando no seu sistema, no seu site. Então, dentro de Writable, o CodeIgniter concentrou o quê? Digamos, arquivos de cache. Por quê? Arquivos de cache eles são gerados, né? Quando uma página é carregada, é gerado um arquivo que vai armazenar aquele conteúdo, né? E esse arquivo terá que ser gravado em algum local. Então, aqui dentro da pasta Writable, temos uma pastinha chamada cache, onde o CodeIgniter vai salvar automaticamente tudo aquilo que tem relação a cache. Debug bar, ele coloca aqui algumas configurações em relação também a debug bar, algo que você mudou, por exemplo, em relação a se ela vai ficar aberta ou não, né? A cor dela, se é modo dark ou não, e assim por diante, tá? Logs também, então aqui ele vai concentrar todos os tipos de logs que o sistema gerar, ele grava tudo dentro desta pastinha aqui, tá? Session, mesma coisa, então Session, a biblioteca Session, né, ela também gera algumas informações de sessão à medida que cada usuário está navegando no seu sistema, no seu site. Então, cada sessão ela é armazenada em um arquivo e esse arquivo ele é armazenado dentro dessa pastinha Session aqui. E a pastinha Uploads também, né, bem interessante, quando você usa alguma biblioteca ou algum helper onde você recebe um arquivo via upload do usuário, então por padrão, né, o CodeIgniter ele salva esses arquivos todos dentro aqui da pasta Uploads. Então isso aqui facilita bastante porque você concentra, né, em um local somente tudo aquilo que está sendo salvo. Tá? Inclusive você tem aqui dentro do sistema, você tem aqui uma constante chamada assim, ó, deixa eu digitá-la aqui, chamada assim, writePath, que ele traz o quê? Ele traz justamente esse caminho aqui, né? Então você pode usar esse writePath para concatenar com alguma outra coisa, né? Você chamando esse código, ele vai trazer exatamente o endereço até este writable, a pasta writable aqui. PSR Compliance. Então, o CodeIgniter 4, tá? Ele veio seguindo algumas orientações, mas nem todas, tá? Do PSR Compliance. Tá? E o que é o PSR? Se você não sabe o que é, dá uma clicada aqui no phpfig.org, tá? Basicamente são recomendações, né, para manter todos os sistemas, digamos assim, que faça com que os sistemas se comuniquem entre si, se mantenham de uma maneira interoperáveis, né? Então a vantagem é essa, isso serve para que basicamente que ninguém crie suas próprias soluções, né? E com isso
uma coisa não se comunique com a outra, tá? Então aqui, no momento em que eu gravo esse vídeo, o CodeIgniter 4 não faz parte, tá, do PHPFig. Então, vindo aqui no PHPFig, você vem aqui, ó, vamos ver aqui. Aqui em Personal, você consegue ver quais são os membros, né, do PHPFig. Então, veja só, temos aqui os nomes das pessoas, aqui mais os membros do comitê, e aqui embaixo os projetos, né? Veja só quais são os projetos que fazem parte aqui do PHPFig. Veja que o CodeIgniter ele não está aqui, tá? Então, eu não sei dizer, inclusive, se ele vai estar aqui ou não, tá? Não, pelo que eu tenho entendido, não é a intenção do CodeIgniter fazer parte aqui do PHPFig, tá? Mas, enfim, ele segue algumas recomendações que é dito aqui, tá? Então, olha só, o que o CodeIgniter 4 segue? Veja só, o PSR1. Então, o PSR-Fig ele tem vários níveis, né, de recomendações que você decide se você quer usar ou não. Então, em relação ao PSR1, tá? Basic Code Standard. Então, é um jeito padrão de você codificar. Neste caso aqui, o CodeIgniter, veja só, essa recomendação ela cobre, né, o básico de classes, métodos, né, e os padrões para você nomear arquivos. Então, o estilo de desenvolvimento que o CodeIgniter 4 traz, ele vai de acordo com o PSR1. Então, o PSR1 ele segue, né, o CodeIgniter 4 segue o PSR1 de acordo com como é sugerido, tá? PSR2, Coding Style Guide, também, mesma coisa, ele vai de encontro, né, com a maioria das recomendações, inclusive, veja só, esse PSR, né, ele inclusive diz que é bem controverso, né, quando ele surgiu. E o CodeIgniter, né, ele vai de encontro aqui com muitas recomendações que estão ali dentro, né? Mas, né, ele não segue todas e não pretende seguir todas, como é dito aqui. Então, tem isso em mente também. Logger Interface, então, aqui ele diz que a parte de implementação de log do CodeIgniter, ela segue, né, todas as recomendações do PSR3, que informa sobre a parte de login, né? Padrões de autoloading, né? Então, esse PSR, o PSR4, esse aqui eu acho que é o mais importante de todos, ele fornece, né, um método para você organizar os arquivos e namespace para permitir, né, que um método padrão para você carregar, né, ou melhor, auto-carregar as classes, tá? Então, o autoloader que o CodeIgniter 4 ele implementa, ele segue, né, as recomendações do PSR4. Aqui em relação a cache, aqui que é o PSR6, o CodeIgniter diz que ele não está tentando, né, seguir essas recomendações, porque ele acha que, inclusive, ela superestima, digamos assim, o que é as necessidades do CodeIgniter. Então, ele acha que é muita coisa que tem aqui para que o CodeIgniter precise. Então, ele não segue tudo, tá? Inclusive, ele diz que ele segue, né, uma nova proposta apresentada, que é esse chamado Simple Cache Interface, tá? Isso aqui ele informa que vai mais de acordo com o que o CodeIgniter costuma implementar. Tá? E aqui a interface, né, HTTP Message Interface, essa PSR, ela padroniza, né, uma maneira de você representar as interações da HTTP. Tá? Então, ele inclusive diz daqui, enquanto que muitos conceitos eles fazem parte, né, da camada HTTP, o CodeIgniter ele não vai tentar ser totalmente compatível com essa recomendação, beleza? E aqui, inclusive, ele diz que se você, desenvolvedor, se você encontrar em algum local no código, né, que eles deveriam estar seguindo, né, uma recomendação PSR, mas eles falharam, né, em implementar isso, né, eles pedem para você entrar em contato e informar isso daí para o pessoal do desenvolvimento. Linha de comando. Bom, o CodeIgniter 4 ele trouxe, né, a possibilidade de você também rodar comandos, né, e digamos, controlar o seu sistema, o CodeIgniter 4, através da linha de comando. Então, você consegue fazer agora muitas coisas, né, importantes, inclusive através da linha de comando. No CodeIgniter 3, ele não tinha nada parecido com isso, tá? Então, claro, você conseguia chamar um controller, um método, né? Ainda havia linha de comando usando o PHP, não tem nenhum problema, tá? Isso, inclusive, continua da mesma maneira no CodeIgniter 4, mas, né, o CodeIgniter 4 trouxe realmente, né, a funcionalidade de linha de comando. Então, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco mais sobre a linha de comando. Mas, basicamente, o que você pode fazer ali na linha de comando, né? Então, trazendo aqui a partir do User Guide, pode fazer muitas coisas importantes, como, por exemplo, pode fazer a parte de migração, né? A primeira de todos, inclusive, é o que é rodar o PHP Spark Server, né? Então, o Spark é um script personalizado aqui, que ele fornece, né, vários comandos, né, para você rodar na linha de comando ali, tá? Então, o PHP começa sempre no PHP Spark e a partir do Spark você coloca, né, as variações. Então, se você chamar o migrate, ele roda as migrações, né, você pode fazer um seeder, né, um seed
popular o banco de dados usando um parâmetro do DB, né, DB-seed, você passa o nome do seeder aqui, tá? Pode fazer uma migração de versão também ou melhor, você pode pular para uma versão específica em uma migration que você tenha criado e assim por diante. Tá? Então, existem vários comandos aqui que ele trouxe e muitos, né, eles ajudam bastante você a gerenciar melhor o seu sistema. Criar, por exemplo, né, criar arquivos de migração. Então, você pode criar por ali, ele cria a parte automática do arquivo, né, para você criar a tabela e assim por diante. Tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha, dá uma olhadinha aqui, ou vejam primeiramente o meu vídeo aqui no canal, falando sobre a linha de comando, né? E também depois dá uma olhada aqui na parte do User Guide para você ver mais detalhes de que mais ele pode oferecer para você. Então essas aí foram 10 recomendações, 10 diferenças, na verdade, que eu joguei num primeiro momento assim interessantes para mostrar para vocês que existem entre o CodeIgniter 3 e o CodeIgniter 4. Agora cabe a você, né, saber se você vai passar a usar o CI 4 ou não, tá? Bom, eu recomendo fortemente que você use, né, porque como você deve ter visto, ele tem muitas vantagens em relação ao CodeIgniter 3. Claro que como você deve saber, o CI4 não é compatível com o CI3, então qualquer coisa, qualquer projeto que já exista e já esteja funcionando usando o CodeIgniter 3, talvez não seja uma ideia você refazê-lo, né, para funcionar da mesma maneira. Então seria um grande esforço, né? Mas se você vai começar um projeto novo, alguma coisa assim, então eu recomendo que você use o CodeIgniter 4. Beleza? Então, ao meu ver, né, vendo essas diferenças, eu acho que é bem procedente você implementar, né, você passar a utilizar a partir de agora em novos projetos a versão 4 do CodeIgniter, beleza? E se você quiser, né, aprender realmente a fundo quais são as principais diferenças, ou melhor, quais são as principais funcionalidades que o CodeIgniter 4 traz, se você quiser dar uma olhadinha aqui dentro do codeigniter.com.br, aqui no link na página curso, né, existe um curso meu aqui que você pode verificar aqui o que se o CodeIgniter 4 é ou não para você. Tá? Aqui, inclusive, existe aqui nessa parte no módulo do User Guide, onde a gente estuda aqui exaustivamente o módulo 3, tá? Tudo, né, com detalhes, cada item lá do User Guide do CodeIgniter 4. Então, dessa maneira aqui, você vai conseguir realmente aprender, tá? Ou pelo menos ter em mente, né, tudo aquilo que o CodeIgniter 4 traz para você, como que ele realmente funciona. Então, dessa maneira você vai estudar a ferramenta, vai ver exatamente como que ela funciona, né? Então você vai poder implementá-la nos seus projetos futuros aí. Beleza? Muito bem. Então, só reforçando, né, se você quiser entrar em contato para o nosso grupo do Telegram, nosso canal do Telegram, na verdade, clica aqui no Telegram, você vai entrar lá, basicamente t.me/dicas CodeIgniter, tá? Então, você acessando ali, você vai ter acesso, né, em primeira mão de algum conteúdo que eu possa estar postando assim de um jeito mais rápido, né, mais objetivo, em vez de colocar no YouTube, que é algo um pouquinho mais demorado. Então, lá, qualquer coisinha mais rápida, interessante que eu venha descobrir, eu posto ali no canal e todo mundo fica sabendo. Beleza? Então, sim, um grande abraço para você e até um próximo vídeo.